Glória a Deus, amém. Senhor meu Deus e meu Pai, está no céu, santificado e glorificado, exaltado seja o santo nome, Senhor. Glória a Deus. Nós queremos te louvar, te dizer por mais uma noite, Senhor. Estamos aqui para aprender mais um pouco da tua palavra, Senhor. Deus, te abençoe, Pai, derrama a tua graça, a tua bênção. Abençoa o teu céu, Pai, verdadeiro, trazendo esses estudos, Senhor. E sabemos, ó, que a tua palavra, ela é poderosa, Senhor. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E é a tua palavra que mais se apoia, Senhor. A tua palavra nós cremos, nos ajuda, Senhor. Abre o entendimento de cada um de nós, Senhor. Nós possamos estar prontos para ouvir, Senhor, e aprender a tua santa palavra. É assim que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor, Marco de data. Vamos ver o número. As irmãs quer falar? Louvor para louvar? Já escolheu. Já? Escolheu o primeiro. Escolheu o primeiro? Vamos louvar o primeiro. Glória a Deus. Chuva de graça? Glória a Deus. Ah, tá bom. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e as bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Faz o teu servo piedoso, dá-lhe virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Glória a Deus, Senhor abençoe. Oração. Amém, irmãos? Graça e paz. Amém. Vamos continuar nosso estudo da palavra de Deus, né? Estamos estudando sobre a doutrina da salvação, né? Já vimos bastante coisa aqui. Hoje nós vamos estudar sobre uma parte da doutrina da salvação que fala sobre a doutrina da eleição e da predestinação, né? A Bíblia fala mais de eleição e de predestinação. Tem bastante texto que fala sobre isso. A Bíblia fala de eleição da nação de Israel, né? A nação de Israel é a nação eleita de Deus. A Bíblia fala de eleição para um serviço ou um ofício, né? Deus elegendo pessoas para um ofício, né? Para uma função.
para a glória de Deus, para a obra dele, para fazer a obra dele. A Bíblia também fala, amados, de eleição de indivíduos para a salvação, né? Deus escolhendo pessoas para a salvação. Então o estudo que nós vamos fazer hoje vai estar direcionado à eleição para a salvação. Amém? Amém. Vai ser sobre essa eleição que nós vamos falar, né? Nós não vamos falar sobre a eleição da nação de Israel, não vamos falar sobre a eleição de um serviço ou de um ofício. Nós vamos tratar hoje aqui sobre a doutrina da eleição para a salvação. Irmãos, essa doutrina, né, a doutrina da predestinação e da eleição, sem dúvida é uma das doutrinas mais polêmicas que tem da Bíblia. Nem todos os crentes entendem, né? Há muita confusão sobre a doutrina da eleição, porque muitas pessoas não compreendem ela profundamente. Muitas pessoas rejeitam essa doutrina, até crentes, né? Tem crente que diz: eu não creio que Deus elege alguém, escolhe alguém para ser salvo, né? Por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitas vezes por falta de ser ensinado mais sobre essa doutrina, que é a doutrina bíblica. Nós vamos ver aqui, né? Algumas pessoas contestam a Deus porque dizem: não, se Deus elege uns para ser salvo e não elege outros, então Deus é um Deus injusto, e tenta atribuir se a eleição for dessa maneira, Deus seria injusto de eleger alguns e não eleger outros, né? Então, amados, é uma doutrina, né, que para muitas pessoas, né, por não ter o conhecimento, por elas não entenderem, elas causam muita confusão a respeito da doutrina da eleição, né? Convém lembrar, amados, que essa doutrina ela não foi uma doutrina criada pelos reformadores, né? Como alguns falam, isso é uma doutrina das igrejas reformadas. É bem verdade que as igrejas reformadas, batistas reformadas, igreja presbiteriana, congregacional e outras igrejas reformadas, elas dão muita ênfase à doutrina da predestinação e da eleição, porque faz parte da doutrina bíblica, né? Ela faz parte da doutrina da salvação, da soteriologia. Então, amados, a Bíblia ela fala de eleição desde o Antigo Testamento, né? Desde o Antigo Testamento nós vemos Deus elegendo, escolhendo Abraão e a sua descendência e outras pessoas de uma forma soberana. Deus escolhendo uma nação, a nação de Israel. Então, amados, e é uma doutrina que ela é uma doutrina bíblica. A igreja do Senhor, os salvos, são pessoas eleitas de Deus. Inclusive no Novo Testamento, a igreja do Senhor também é chamada sobre os santos, os eleitos de Deus, né? Cada um de nós somos eleitos de Deus. Então é uma doutrina que nós precisamos aprofundar mais, amados, né? Então no Novo Testamento várias palavras são relacionadas com a doutrina da predestinação, e ocorre com frequência as palavras como eleição, eleitos, predestinar, escolhidos. Então, amados, assim ele é um tema bíblico e por isso não pode ser ignorado, porque nós temos que entender que Deus decretou tudo o que existe, e isso inclui a predestinação e a eleição. Então essa doutrina faz parte, amados, dos decretos eternos de Deus, do plano de Deus. Tudo faz parte do plano de Deus. Amém? Não é uma doutrina que muitos falam que foi criada por Calvino, né? Calvino é do reformador. Muitas pessoas, para não crerem na doutrina da predestinação, dizem que isso é uma doutrina calvinista. Foi João Calvino que inventou a doutrina da predestinação, né? Mas essa doutrina, amados, ela é ensinada na palavra de Deus, pelos apóstolos, por Cristo, né? É um ensino inspirado por Deus, a doutrina bíblica da eleição. Amém? Infelizmente, irmãos, por falta de conhecimento, muitos cristãos odeiam a doutrina da predestinação. Às vezes a gente vai falar sobre que Deus nos elegeu para ser salvo,
Muitos cristãos levam isso de uma forma ofensiva. Muitos cristãos ficam até com raiva quando a gente diz que Deus elegeu pessoas para a salvação. Então, mas muitas vezes que nós pregamos sobre essa doutrina, e eu prego porque ela é bíblica, né? E se a gente ensinar, muitas pessoas no meio evangélico vão nos odiar porque nós estamos falando sobre esse ensino, sobre a doutrina da predestinação e a doutrina da eleição. Nós vamos entrar nos textos bíblicos aqui, isso é só uma introdução. Mas a doutrina da eleição, amados, e da predestinação, diz a respeito ao ato eterno de Deus, pelo qual o seu soberano agrado, e não por mérito algum previsto nos homens, Deus escolheu alguns dos numerosos pecadores para a salvação, para herdar a vida eterna. É uma escolha de Deus. Deus fez essa escolha. E nós vamos dizer que essa escolha foi feita na eternidade, antes de tudo existir. Né? Então, mas essa eleição ocorreu na eternidade, antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, Deus escolheu quem Ele quis, simplesmente por sua graça e seu amor. Graça e amor, favor imerecido. As pessoas são eleitas de Deus, são eleitas não por merecimento, não porque Deus previu que elas iriam crer no Filho de Deus, mas é pura graça. A eleição verdadeira é isso. Ela foi realizada por Deus na eternidade por pura graça e amor, que é a graça soberana de Deus. E a graça soberana de Deus, amados, ela é livre. E Ele não predestina ninguém para a salvação por prever que tais pessoas teriam fé. Por que eu estou falando isso? Porque todas as igrejas sérias que têm uma declaração de fé verdadeira, elas vão dizer que realmente existe a doutrina da eleição, que Deus escolhe mesmo pessoas para a salvação, que Deus predestinou, determinou de antemão pessoas que vão ser salvas, elas estão destinadas para essa salvação. Isso foi antes da fundação do mundo. Mas existe a visão que as pessoas dizem assim: não, Deus escolheu, mas porque Deus previu, na eternidade Deus viu quem ia crer em Jesus Cristo, e aí Deus escolheu essas pessoas. Mas essa visão aí não está correta, amados. Não foi porque Deus previu, que alguém ia crer. Por quê, pastor? Porque a fé, ela é um dom de Deus. É Deus que dá essa fé ao ser humano para que ele creia em Jesus Cristo. O ser humano, amados, ele não nasce com essa fé. Nós estudamos aqui sobre a doutrina do pecado. Nós vimos que o pecado, depois da queda, atinge o homem de tal forma que o homem, ele está morto nos seus delitos e pecados. Espiritualmente ele está morto. Ele não tem essa fé. Ele está totalmente morto, escravizado pelo pecado, escravizado pelo diabo, escravizado pelo mundo. Então ele por ele mesmo, ele não vai ter essa fé. Mas o que é que acontece, amados? Essa fé, amados, ela é um dom de Deus. Porque a própria fé salvadora é dom de Deus. E a Bíblia diz que só vai crer em Jesus aqueles que foram predestinados por Deus para crer. Porque primeiro a pessoa foi escolhida antes da eternidade, está predestinada para depois ela crer. Mas pastor, tem texto bíblico falando disso ou como tem, irmãos? Vamos ver Atos 13, 48, um texto bastante conhecido nosso. Atos capítulo 13, verso 48. Pode ler? Pode ler, fica à vontade, né?
Amém. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quando estavam ordenados para a vida eterna. Amém? Olha, Paulo e Barnabé vai pegar para o povo de outra nação. Gentios significa isso. Quando a Bíblia fala sobre gentios, povos não judeus, não faz parte do povo judeu, é os povos das outras nações. Na Bíblia nós somos considerados gentios, porque nós não somos judeus. Então essa palavra gentio significa isso. Paulo e Barnabé, mas vai pregar os gentios. E alguns gentios ali se converteram com a pregação de Paulo. E Atos 13, 48 diz assim: os gentios, que são os povos de outras nações, ouvindo isto, regozijavam-se, ou seja, se alegraram, ficaram alegres, e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna, ou ordenados para a vida eterna. A palavra ordenados e destinados tem o mesmo significado. Na linguagem corrigida diz que creram todos aqueles que haviam sido ordenados a crer, e na linguagem atualizada diz creram todos aqueles que haviam sido destinados. O que é que esse texto está dizendo, amado? Está dizendo que só vai crer aqueles que estão destinados para a vida eterna. Porque essa fé, amados, é um dom de Deus, é Deus que dá ao homem. A fé salvadora é um dom que Deus dá ao homem. E essa fé aqui só vai crer no Senhor Jesus Cristo aqueles que já estão destinados a crer. Como nós vamos ver aqui, né? Por isso Efésios 2, 8 e 9, diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é isto que Paulo está falando? A fé, a fé e a salvação. Ela é um dom de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. O que significa isso? É Deus que dá ao homem tanto a fé de crer como a salvação. O homem vai alcançar essa graça mediante a fé, só que essa fé é o dom de Deus. E Atos 13, 48 diz que esta fé é daqueles que estão destinados a crer em Cristo. Como nós vemos aqui no texto de Atos 13, 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Ou seja, todos aqueles que haviam sido destinados creram na mensagem que o apóstolo Paulo pregou e houve conversão ali. Mas por que eles creram, pastor? Porque eles haviam sido destinados. Eles tinham sido predestinados, eleitos, antes da fundação do mundo, como nós vamos ver aqui. Amém? Vamos ler Tito 1, verso 1. Amém? Tito, capítulo 1, verso 1. É lá depois de Timóteo. É 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Tito, capítulo 1, verso 1. Quando a gente for estudar sobre fé e arrependimento, nós vamos ver outros textos também que mostram que é Deus que dá essa fé ao homem. Tem vários textos. Amém? Vamos ler. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Amém? Paulo diz assim, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A fé que é dos eleitos de Deus, a fé de todos, é a fé dos eleitos. É o que Paulo está ensinando aqui. Paulo falou muito de eleição, amados. A Bíblia fala sobre eleição, mas é uma doutrina, amados, que as pessoas, por não compreender, começam a blasfemar. Eu já vi quem dizer que quem crê nessa doutrina, ensina essa doutrina da eleição da predestinação,
é do diabo, está ensinando uma doutrina em si do diabo, mas não é uma doutrina bíblica, amados. Agora, se as pessoas não compreendem, aí é outra coisa. E tem gente que nunca vai compreender, você sabe por quê? Porque não tem humildade de sentar e aprender e ouvir. E às vezes já tem uma ideia formada na mente da pessoa, né? E ela diz: não, eu não creio nisso, porque acabou, e não tem jeito não de colocar na mente, não, só Deus e o Espírito Santo. Mas que é uma doutrina bíblica, amados. Então, amados, a verdade é que o cristão, né? A verdade é que o critério da eleição e predestinação não está na criatura, amados. Não há nada em nós que Deus tenha visto ou previsto que nós merecemos o seu favor. É graça, é pura graça. Nós não merecemos outras coisas senão o seu castigo e a sua condenação. Se Deus fosse dar o que nós merecíamos o inferno. Então a eleição, amados, ela é pura graça de Deus, é graça, é favor imerecido. Ninguém merecia ser eleito, por isso ninguém deve se glorificar por isso, porque creu em Cristo, se arrependeu, se converteu, porque é graça pura, né? Deus elegeu e predestinou por livre graça, por seu amor eletivo e soberano. Deus nos elegeu com esse amor. Então, amados, a predestinação e a eleição foi segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o seu santo conselho e beneplácito de sua vontade. Deus, antes que o mundo fosse criado, antes que tudo fosse criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida eterna, para o louvor da glória da sua graça. Ele escolheu por sua mera e livre graça de amor, mais uma vez, não por fé prevista. Por quê? Porque a fé quem dá ao homem é Deus. E nós vimos aqui que só creram aqueles que haviam sido destinados. Primeiro eles foram destinados, depois eles creram. Não eles creram para depois ser destinados, que não é uma coisa assim. E a pessoa diz assim: não, Deus viu que a pessoa ia crer, e aí Deus escolheu. Não, ao contrário, Deus escolheu, depois a pessoa creu. Porque é isso que a Bíblia mostra. Mas tem texto que a Bíblia fala eleito segundo a presciência de Deus? Tem. Nós vamos entender sobre o que significa presciência ali em Pedro e em Romanos. E não é como muitas pessoas pensam que presciência é apenas um mero conhecimento que Deus olha na história e vê alguém que vai crer e não vai crer. Na realidade, quando Deus olha lá no céu, amados, Ele só vê pecadores, pessoas destituídas da glória de Deus, pessoas que por eles mesmos nunca vão crer. Por isso tem que ser eleito. Se Deus deixasse um homem por conta própria, ele morto nos seus delitos e pecados, escravo do pecado, escravo do diabo, escravo do mundo, escravo da sua natureza pecaminosa, ele nunca ia querer Deus, amados. Ele ia querer andar no caminho oposto de Deus. A verdade é essa. Então, meus irmãos, abra em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, do verso 3 ao 5. Amém? Efésios capítulo 1, 3 ao 5. Efésios 1, 3 ao 5. Amém? Está pegando não? Vê isso aqui? Sim. Amém? De 3 ao 5. Isso. Bendito o Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o
beneplácito da sua vontade, Verso 6. para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Amado em Cristo. Amém? Veja, Paulo começa exaltando o nome de Deus, bendizendo o nome de Deus, por causa da doutrina da eleição, meu irmão. Veja o que Paulo diz. Paulo diz: bendito Deus e Pai, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele vai dizer que bênçãos são essas. Aí ele diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Essa eleição foi quando a pessoa creu ou foi antes da pessoa ser criada? Antes da fundação do mundo. Antes de existir tudo, amado. Não tinha nada criado. Deus já tinha escolhido. A gente não tinha nem nascido ainda. Você não tinha nem nascido. Deus já tinha te escolhido para crer nele, para você se tornar filho dele, por meio de Jesus Cristo. Então ele diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis, diante dele em amor. Verso 5: e nos predestinou. Olha a palavra predestinação, que o povo tanto odeia, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para se ver segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa essa palavra beneplácito, pastor? Significa um bom prazer. Essa eleição, essa predestinação foi feita pelo bom prazer da vontade de Deus. Ele fez isso por prazer, amados. Foi pelo bom prazer dele, segundo o beneplácito da sua vontade. Amém? Aí o verso 6 diz: para o louvor da glória da sua graça. Porque Deus elegeu, porque Deus determinou, Deus predestinou para a glória da sua graça. No verso 11 diz que é para a glória dele. Para a glória dele. Ele resolveu fazer assim. Ele resolveu escolher da multidão de inúmeros pecadores, escolher aquele que ele quis para se tornar filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, para ser salvo, para ser santo, para ser irrepreensível. Essa escolha aconteceu quando? Antes da fundação do mundo. Porque nós estamos falando de Deus, amado, não é com o ser humano. E tem crente que tenta raciocinar Deus. Ele quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Ele acha que Deus é um ser humano normal. Irmão, não tem como a gente racionalizar Deus. Não tem como a gente querer, amados, colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: não, Deus, você tem que fazer do jeito que eu quero. Deus faz do jeito que Ele quer, irmãos. Ele é soberano. E diz que Ele nos elegeu, nos predestinou segundo o beneplácito, segundo o seu bom prazer da sua vontade. Ele quis assim, pronto, mas o que é que o crente tem que fazer? Glorificar a Deus. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Vamos ver o verso 11. Pode ler ainda. Irmã Mara, tá? Irmã Mara, por favor. Efésios 1, verso 11. Amém? Efésios capítulo 1, verso 11. Amém. Nele digo, do qual também fomos feitos herança, sendo predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Amém? Veja o que Paulo fala nesse verso 11, irmãos. Efésios 1, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados. Você é um predestinado, eu sou um predestinado. Não é errado você chamar a pessoa de predestinado, não. E a Bíblia mostra isso.
Nele digo, do qual fomos também predestinados, feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Porque ele predestinou, porque ele escolheu, porque ele não é da vontade dele. Ele faz as coisas conforme o propósito da sua vontade. Amém? Fique à vontade, irmão, viu, Padre Sérgio? Tranquilo, pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Não, pronto, não estou dizendo, se quiser, pode ficar à vontade, viu? Tá certo? Amém, irmãos? Então, amados, veja só, a doutrina da eleição permite que Deus seja Deus, amados. A doutrina da eleição permite que Deus seja Deus. Deus escolhe quem quer, Deus predestina quem quer, Deus faz do jeito que Ele quer, amados. Porque Ele é Deus. Amém, irmão? Veja o verso 12, agora Efésios 1, verso 12. Efésios capítulo 1, verso 12. Tchau, irmão Marcelo. Deus abençoe, irmão. Tá certo. Fique tranquila, viu? Amém. Efésios 1, verso 12. Amém. Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém. Pode ficar tranquilo, irmão. Quer que eu leia? Amém? Não, pode ficar tranquila, viu? Olha, vamos ler o 11 de novo e o 12, para a gente compreender. Nele digo, no quais fomos também feitos heranças, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória. Porque Deus nos predestinou para louvor da glória dele, amados. Então o eleito tem que glorificar a Deus por ele ter sido escolhido. Não é porque ele é melhor, porque Deus disse, não, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é branco, não sei. Não, Deus escolheu pela graça dele, favor imerecido, fez do jeito que ele quis. E ele fez isso. E ele fez isso para quê? Para o louvor da glória dele. Para o louvor da glória dele. E o que é que nós vemos hoje em dia no meio de muitos cristãos? Se você falar que Deus predestinou, que Deus elegeu, eles dizem, eu não creio em Deus desse. Esse Deus, se você crê, eu não creio. Então é outro Deus, amado. Então não é o Deus das Escrituras, é um falso Deus. Porque o Deus verdadeiro, meu irmão, Ele elege, Ele escolhe, Ele predestina pessoas para herdar a vida eterna, para se tornar filho adotivo dele por meio de Cristo. E Ele fez isso antes da fundação do mundo. E Ele fez isso para louvor da glória dele, amados. Para que o nome dele seja glorificado, amados. E Ele fez isso segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bom prazer. Seu bom prazer. Ele quis fazer dessa maneira. Amém? Vamos ver 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Olha aí, Diáconos. Capítulo 2, verso 13. Quanto a nós, não podemos deixar de dar graças a Deus por vocês, irmãos amados,
pelo Senhor, somos sempre gratos, porque Deus os escolheu para estar entre os primeiros, a receber a salvação por meio do Espírito, que os torna santos, e pela fé na verdade. Amém? Nessa linguagem ele diz assim: entretanto, veja Paulo dando mais uma vez graças a Deus pela doutrina da eleição. Paulo aqui vai dar mais uma vez graças a Deus por Deus ter elegido os irmãos para a salvação. Veja, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. É uma escolha para a salvação, amados, por santificação do Espírito e fé na verdade. Então, irmãos, a primeira coisa que nós vemos, a primeira característica da predestinação é que deveria ser motivo de Deus ser exaltado e glorificado. Não de estar contestando sobre a justiça de Deus, que alguns fazem aí. Que Deus é esse? Que Deus injusto é esse? Nós vamos ver aqui, amados, que Deus, Ele é santo, Ele é justo, Ele é juiz. Nós todos somos pecadores. Ninguém merecia ser salvo. Todos nós merecíamos o inferno. Se Deus, por sua soberania, quis escolher entre muitos pecadores aqueles que iriam herdar a vida eterna como escolha soberana, Ele tem direito de fazer isso porque é graça. Graça é favor imerecido. Se Ele quisesse dar essa graça salvadora a todos, Ele tinha dado, todos seriam salvos. Todos iriam ser salvos. Mas Ele quis assim, amados. E isso para muito crente causa uma revolta, né? Causa uma revolta. Eu não creio num Deus assim não. Então, infelizmente, meu irmão, muitos crentes estão crendo num Deus falso. Estão crendo em outro Deus. Porque o Deus da Bíblia, meu irmão, Ele elege, Ele predestina para a salvação sim. E Paulo aqui em Tessalonicenses está dizendo isso. Como no texto que nós lemos antes lá em Efésios. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, amados. E Paulo aqui não está murmurando contra Deus, Paulo aqui não está contestando Deus. Paulo aqui está dizendo que nós devemos dar graças a Deus por isso. Ações de graça e louvor a Deus. Então a primeira característica, amada, é que a predestinação, a eleição, ela deve nos trazer conforto, confirmação da salvação em Cristo, gratidão, amados. Gratidão por Deus ter nos elegido, amados. Essa doutrina não deve provocar ira contra Deus. E alguns cristãos dizem: não, isso é o Deus calvinista, o Deus dos crentes reformados. Não, meu irmão, não foi Lutero, Martinho Lutero, que inventou a doutrina da predestinação. Não foi Zwinglio, não foi Calvino. Meu irmão, é Paulo que está falando aqui, amados, inspirado pelo Espírito Santo. Essa doutrina é bíblica. Essa eleição foi Deus que fez, amados. E nem veio do apóstolo Paulo, veio de Deus. Né? Nem veio de Paulo, veio de Deus. Porque Paulo está falando aqui inspirado pelo Espírito Santo. Então, amados, era o que não era para provocar ira no coração de alguns. E alguns dizer: então Deus é injusto, Deus fazer isso. Não, mas para o apóstolo Paulo isso é um motivo de gratidão. Deus, Ele sabe de tudo. O mundo quer saber mais do que Deus, quer ser mais sábio do que Deus. Deus tem os seus eleitos, amados. Deus tem os seus escolhidos aqui neste mundo. E não é porque Ele previu que a pessoa ia crer, não, porque nós já vimos aqui que só vai ter aqueles que estão destinados para a vida eterna, que é a fé dos eleitos de Deus, não de todos, como o título mostra. A irmã Carla virou aqui,
No livro da vida do Cordeiro, o Senhor Deus escreveu o nome de cada um de seus eleitos, a salvação. Não por ver nada de mérito em nós, mas porque assim Ele o quis, e o louvor seja Deus, por sua soberania. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, amados, não era algo que deveria provocar ira no coração dos salvos, nem contestar a justiça de Deus. Abra em Romanos capítulo 9, vamos ler do verso 13 ao 16. Amém? Romanos capítulo 9, verso 13 ao 16. Romanos capítulo 9, 13 ao 16 diz: Como está escrito, amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Amém? Glória a Deus, né? Se nós formos olhar Romanos 9, que está falando aqui sobre Jacó, né? Do seu irmão Esaú, o verso 11 diz assim, né? E ainda não tinha, deixa eu pôr aqui, isso. E ainda não eram os gêmeos nascidos, eles não eram nem nascidos ainda, nem tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito quanto à eleição de Deus prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela: o mais velho será sempre o mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém odiei a Esaú. Ele gosta de dizer assim: odiei a Esaú. Quem diria, olha que esses meninos estavam ainda não tinham nem nascido, amados, não tinham praticado nem o bem nem o mal, para que o propósito da eleição alcançasse. Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú. Aí o que ele diz? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Deus não é injusto por ter feito isso. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover de misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprova e tem compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Deus quis fazer assim, fez. Por que ele fez assim? Segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bom prazer. E aí algumas pessoas, para não aceitar esse texto aqui, estão dizendo: não, Deus está falando sobre a eleição da nação de Israel. Não é só sobre a eleição da nação de Israel, não, amado. Mas na frente ele vai falar sobre vaso de ira e vaso de misericórdia. Vaso de perdição, que foi feito para vaso de perdição e vaso de misericórdia. Que Deus vai usar de misericórdia, pois esses vasos de misericórdia são os eleitos, e vasos de perdição, onde Deus vai usar a sua ira sobre esse vaso de perdição. Que são pessoas, não é um vaso, aqui representa pessoas. E aí as pessoas não estão só falando sobre a nação de Israel e outra nação, não, porque diz não só sobre nós, mas também sobre os gentios, pessoas de outras nações, como nós vamos ver aqui mais na frente. Então, amados, isso aqui é eleição, amados. E essa eleição, essa escolha, né? Ele fez simplesmente por graça e misericórdia do seu amor. Então, essa doutrina, amados, ela deve promover em nosso coração gratidão a Deus, louvor a Deus, e não ficar emburradinho com Deus. Porque Deus fez assim, louva a Deus, foi Deus que escolheu. Se Deus não tivesse escolhido, tem crente que conversa com Deus. Se Deus não tivesse escolhido ele, e aí?
Ele acha que ele ia ser só porque ele é bonzinho, que ele merece, ele é melhor do que os outros. Não porque eu creio nada, amado. Você só crê porque você foi destinado para isso. Você só crê porque Deus te deu esse dom. Pela graça só o menino da fé, se não vem de vós é dom de Deus. Se não deu universidade, nada feito. A pessoa ia morrer dos seus delitos e pecado. Ia para a condenação eterna. Aí Deus vai, escolhe e o camarada fica revoltado. E aí pastor aí revoltado, que a doutrina da eleição é coisa do diabo. Quem entende isso, amados? Essa doutrina era para promover glória a Deus, irmão. A gente se alegrar na presença de Deus. A gente vê o quanto Deus nos amou, amados. Como foi esse amor incondicional. Deus não viu nada de bom em nós. Essa eleição foi antes da fundação do mundo. Todos nós merecíamos o inferno. Mas Deus, segundo o beneplácito, segundo o seu bom prazer, da sua vontade, Ele nos escolheu, amados. E não tem mérito nenhum nisso. Nenhum mérito tem nisso. Então a primeira característica da predestinação, mas é que ela deveria promover conforto no coração do cristão e ação de graça. Porque toda vez que Paulo fala sobre predestinação, tem que bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Graças, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmão, por haver Deus nos escolhido para a salvação. Dar graças a Deus por isso. E não reclamação. E não dizer, eu não aceito esse ensino bíblico. Meu irmão, a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, toda ela. E a eleição está nas Escrituras. Se a gente não aceita as Escrituras, a eleição como inspirada por Deus, então tem alguma coisa errada, amados. É porque o homem é tão soberbo que ele acha que é ele. É o meu livre-arbítrio. Pensa no livre-arbítrio. Para as coisas de Deus que ele tem. Se ele fosse escolher, ele ia escolher totalmente o contrário de Deus, que nenhum desfaz aí. Segue, morre seus delitos e pecado, os seus entendimentos fechados para as coisas de Deus, que é preciso Deus abrir os olhos deles para que eles entendam o Evangelho. Porque senão essas pessoas vão continuar mortas, seus delitos e pecado. Salvação é 100% obra de Deus, amados. É 100% obra de Deus. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor, não ao homem. O homem está perdido. Quem precisa ser salvo é o homem, não é Deus não. Deus é que salva o homem. Né? Então, a primeira característica é essa. A segunda característica da predestinação, que nós já lemos aqui, é que essa eleição e essa predestinação foi feita antes da fundação do mundo, amados. Em Cristo Jesus. Deus nos escolheu em Cristo para a vida eterna, para o louvor da glória e da graça dele, antes da fundação do mundo. Antes de tudo ser criado, a gente nem sonhava de nascer. Esse é o Deus, amados, que nós seguimos, né? Ou seja, a eleição divina não foi um plano de última hora, não, né? Porque o primeiro plano de Deus falhou. O pecado de Adão, né, pegou Deus de surpresa, e aí Deus ficou desesperado e disse, agora eu vou ver quem vai crer, eu vou. Não, mas essa eleição foi antes da fundação do mundo, antes do primeiro homem nascer, antes de Adão cair, antes de Adão pecar. Esse é o Deus que nós servimos, amados. É o Deus que, infelizmente, aí, irmãos, é terrível falar isso. Mas tem muitas pessoas que dizem que é pregador de Deus, que é pastor de Deus. Não está pregando o evangelho do jeito certo para as pessoas, não. Porque parece que está pregando outro Deus. E se você fala um Deus desse aqui, não, esse Deus aqui eu não aceito, não. Então, meu irmão, está ruim. Qual é o Deus que essas pessoas aceitam? O Deus que eles querem? O Deus que vai se adaptar aos pensamentos deles, o que eles querem, do jeito que Deus seja. Amém? Qual a terceira característica da predestinação e da eleição? Meu irmão, a eleição, ela também é para a santificação dos eleitos de Deus. Porque muitas pessoas vão dizer, irmão, o irmão disse que nós somos predestinados, nós somos eleitos, então o irmão está dizendo que agora eu posso viver do jeito que eu quiser,
que eu vou ser salvo. Meu irmão, mas a Bíblia não ensina sobre eleição, não. Né? Vamos ver Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. A eleição é para salvação e a eleição também é para santificação. Os eleitos vão andar em santificação, amados. Eles estão destinados para isso. Do mesmo jeito como nós vimos em 2 Tessalonicenses 2,13, quando Paulo diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos elegeu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito. Ou seja, amados, o propósito da eleição foi nos salvar, nos tornar santo. Então engana-se aquele que pensa que a doutrina da eleição promove estímulo para uma vida relaxada, para uma vida da imundícia do pecado. Porque algumas pessoas estão querendo difamar a doutrina da eleição. E não, olha, aquele pastor lá, aquela igreja que na doutrina da eleição, então todo mundo vai ser salvo, pode fazer o que quiser. Não é isso que a gente está ensinando, não, mas não é isso que a Bíblia está ensinando, não. A Bíblia está dizendo que a eleição ela vai nos levar à santificação. Não é imundícia do pecado, não é prática do pecado. Porque uma pessoa que se diz segura da sua salvação e não vive em santidade, está provado que essa pessoa não é eleita. E quando nós estudamos sobre santificação, nós vamos ver que santificação, ser santo não é ser perfeito, não. Mas nós vamos estudar sobre essa doutrina. Não é que o camarada não erre em nada, não. Né? Essa santificação é um processo na vida do salvo que vai durar a vida toda. Deus trabalha no nosso coração, Deus vai nos moldando. Deus vai nos fazendo a imagem do caráter de Cristo. Nós vamos ver isso aqui. Amém? Então, mas nós vemos que o templo ele é santo porque é diferente dos demais edifícios. O sacerdote é santo porque ele é diferente do mundo comum. A eleição tem como alvo nos levar a uma vida limpa, pura, santa, porque nós somos a noiva do Cordeiro que está adornada para Ele. Nós somos escolhidos, eleitos, predestinados para viver uma vida não mais de uma nação do pecado como nós vivíamos antes. Porque nós estamos destinados a ter uma vida de santidade. Deus nos elegeu, nos salvou, Deus nos deu a fé, a gente creu, a gente se converteu e a gente vai andar, a partir do momento que nós se convertemos, em uma novidade de vida, uma vida santa, uma vida diferente. Paulo diz: aquele que roubar não rouba mais, aquele que mente não minta mais. Né? Há uma mudança, mas essa mudança não é do dia para a noite, não. Ela leva tempo, mas vai ter essa mudança. Amém? Porque nós somos eleitos para isso, amados. Então a doutrina da predestinação da eleição, amados, não é um incentivo a viver na prática do pecado, muito pelo contrário. Ela vai nos levar a nós sermos santos. E isso é uma das características que nós somos eleitos de Deus. Não só porque nós cremos, não só porque nós nos arrependemos, não só porque nós nos voltamos para Deus, mas porque a nossa caminhada vai ser uma caminhada de santificação, de um processo de santificação. Eu sei que muitas pessoas vão olhar para você quando você dá um vacilo, a pessoa que vai contar o dedo para você. Olha, o crente, aquele que é santo, mas nós somos santos sim, amado. Perfeito nós não somos, não, mas nós estamos nesse processo. Quando Jesus voltar, nossa santificação vai ser perfeita, porque aí nós vamos receber um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo incorruptível, um corpo que não vai mais pecar de maneira nenhuma, mas o crente predestinado a ele vai andar de santificação. Amém? A quarta característica da predestinação da eleição, amados,
que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Porque, olha, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Vamos ver 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Isso. Segundo Coríntios capítulo 3, verso 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Todos nós, com o rosto desvendado, contemplado como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Isso é santificação, amado. Somos transformados de glória em glória. O que é glória em glória? Dia a dia. Dia a dia, Deus vai nos transformando, nos tornando semelhante ao caráter de Cristo. Diz assim, ó, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito Santo. Ou seja, todo o elenco de Deus, todo predestinado por Deus à salvação, esse processo de salvação vai ser de glória em glória, dia a dia, até a volta de Cristo. Deus vai trabalhando no nosso caráter, vai nos transformando, vai nos moldando, vai nos tornando semelhante ao caráter de Cristo. Os eleitos vão fazer isso. Então, mas a quinta característica da predestinação é que a predestinação não se baseia em obras humanas, como nós falamos aqui, mas sim na graça de Deus, como Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé, ou seja, o instrumento pelo qual recebemos a salvação é a fé. E quando Paulo diz isto não vem de vós, está relacionado também à fé salvadora. Está relacionado ao conjunto completo: graça, salvação e fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém merece, amado, ninguém merecia. A sexta característica da predestinação, amados, a eleição não foi pela fé prevista, como eu já falei aqui. Eu já mostrei que a fé é o nome de Deus, que vai criar aqueles que estão destinados à vida eterna. E eu já mostrei aqui também que a fé é dos eleitos de Deus. A gente viu um texto comigo falando sobre isso. Mas tem mais ainda, porque alguns teólogos, alguns pastores, algumas igrejas, eles não negam a doutrina da predestinação, porque eles sabem, amados, que é uma doutrina bíblica, mas eles defendem que Deus escolheu para a salvação aqueles que Deus previu na eternidade que iriam crer em Cristo, ou seja, eleição por meio da presciência de Deus, ou seja, por um momento lá na eternidade, Deus, por sua presciência, seu pré-conhecimento, previu que iria crer em Jesus e se arrepender, e aí Deus foi dizer: eu vou escolher, porque isso aqui eu estou vendo e ele vai crer no meu filho. Só que nós já vimos vários textos da Bíblia, mas que é o próprio Deus que dá fé a essas pessoas. E nós já vemos visto em vários textos que a fé é dos eleitos de Deus, não é de todos. Nós já vimos também que creram aqueles que haviam sido predestinados para a vida eterna. Eles só creram porque já estavam predestinados a crer. Primeiro veio a predestinação, primeiro veio a eleição para depois ele crer. A predestinação é muita fé, ela vem antes da fé. Mas qual é os textos que eles usam para defender isso? Vamos ver Romanos 8, 28. Romanos capítulo 8, verso 28.
Romanos 8, versículo 8. Não, é 29, amado. Perdão. Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também o predestinou, para seres conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? Jesus, esse versículo aqui diz assim, porque quando se de antemão conheceu, ou seja, Deus antes, de antemão conheceu, também os predestinou, para ser conforme a imagem do seu Filho. Ou seja, ele disse que primeiro Deus conheceu, aí é onde ele usa que Deus olhou, viu que aquela pessoa ia ter fé, aí Deus predestinou essa pessoa para ser salva. Mas nós vamos entender aqui o que significa essa palavra conhecer aqui. O que é que Deus conhece? Nós vamos ver isso aqui. E o problema todo é interpretar alguma coisa que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus conheceu e a pessoa ia ter fé nele, não. Não é isso que o texto está dizendo. Entendeu? Ou seja, eu não posso acrescentar o que o texto está dizendo. Infelizmente não se acrescenta. Vamos ver também em 1 Pedro 1, 2, para nós entendermos porque as pessoas que, como eles não podem negar a doutrina da predestinação, aí isso quer dizer que é porque Deus vive, Deus conheceu, e foi aí que Deus, né? Vamos ver 1 Pedro 1, 2. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Amém. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, na santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue De de Jesus Cristo, graça e paz, vós seja multiplicadas. Só para ensinar a primeira parte do texto. Diz assim, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Né? Aí alguns irmãos teólogos, né? A maioria, eles dizem, não, essa eleição não foi porque Deus, foi pela soberania dele, não foi porque ele quis fazer isso, não. Primeiro ele viu quem ia crer, porque é eleito segundo a presciência de Deus. Quando ele viu quem ia crer, aí foi que ele escolheu. Aí usa esses dois textos, Romanos 8, 28, só tem esses dois textos que eles usaram, e 1 Pedro 2. Eleito segundo a presciência de Deus. Amados, esse conhecimento aqui, amados, é o conhecimento que é pela graça de Deus. Esse conhecimento aqui, né, é um conhecimento relacionado a um relacionamento íntimo com aqueles que Deus resolveu ter. Não é um conhecimento que Deus olha lá na eternidade e vai ver, não, eu vou ver quem é que vai crer. Não, aí esse aqui crê, aí eu vou, aí boto o nome dele no livro da vida. Aí esse aqui não, eu vou predestinar. Pronto, eu vou ver que ele vai crer. Não está se relacionado aqui, amados. Aqui não tem nada a ver com fé prevista. Aqui, amados, não se baseia na fé que Deus previu, quem quer crer ou não, né? Mas essa palavra significa mais do que um conhecimento prévio, né? Essa palavra conhecer traz uma conotação de um relacionamento íntimo de amor, né? Íntimo de amor que Deus resolveu ter com aqueles que Ele elegeu. É algo íntimo. Conhecer Deus. O que é conhecer Deus aqui? É porque Deus está vendo no futuro, prevendo o futuro e está vendo quem vai crer nele? Não. Esse conhecimento aqui é que Deus resolveu ter um relacionamento íntimo com aqueles que Ele ia eleger, com aqueles que Ele elegeu. Aqui se trata de um relacionamento ímpio. De um relacionamento íntimo. Ímpio é só misericórdia.
Um relacionamento íntimo, de intimidade, de amor, que Deus resolveu ter com seus eleitos. Né? Abra em Gênesis capítulo 4, verso 1. Que usa essa mesma palavra aqui, a mesma palavra usada aqui em Pedro e em Romanos. Gênesis capítulo 4, verso 1. Amém. E conheceu Adão. Amém. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor o mundo. Amém. Conheceu Adão a Eva. O que é esse conhecer aqui? É que Adão estava conhecendo Eva naquele momento, mas vai que a gente está no capítulo 4, já tem acontecido várias coisas. Esse conhecer aqui está relacionado a algo tão íntimo que chega até a ser uma relação sexual entre os dois. Que é a coisa mais íntima que existe entre um casal. Porque esse conhecer aqui é algo íntimo, algo profundo. Não tem nada a ver com fé prevista, não, mas a mesma coisa é aquela parte que diz: ele é segundo a presença de Deus, ele é segundo o conhecer de Deus. O que Deus conheceu ali? É que Deus resolveu ter um relacionamento íntimo com aqueles que ele elegeu, um relacionamento em amor, diferente do relacionamento de outros que ele não elegeu. Tudo está relacionado a isso, amados. Então, o principal significado é um relacionamento de intimidade, íntimo, que Deus resolveu ter com seus eleitos. Veja aí Amós, capítulo 3, verso 2. Nós estamos terminando. Amós, capítulo 3, verso 2. Para nós entendermos sobre esse eleito segundo a presença de Deus. Acabamos terminando. Amós, Antigo Testamento. Capítulo 3, verso 2. Amós 3, 2. Isso, Amós capítulo 3, verso 2. E veja que alguma Bíblia diz: entre toda a família de Deus da terra, a vós eu conheci. E tem outra tradução que diz: a vós eu vos escolhi. Veja que conhecer e eleger é a mesma coisa aqui. Amém. Cada tradução da Bíblia. Pode ler. Amós, capítulo 3, verso 2. De todas as famílias da terra, só escolhi vocês. Por isso devo castigá-los por todos os seus pecados. Amém? Tem alguém que tem assim: de todas as famílias da terra, somente a vós conheci? A da irmã? Pode ler aí, irmã. Isso. De todas as famílias da terra, somente a vocês me escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as suas iniquidades. Mas tem conheci. Pode ter conhecido. Conheceu, né? Conhecido. Porque essa palavra conhecer é a mesma coisa que A voz de escolher. A voz tem um conhecido. Né? Ou seja, de todas as famílias da terra, só a vós nos conheci. Deus não conhecia as outras nações, não, as outras pessoas. Deus é onipresente, Deus é onisciente. Esse conhecer é o quê? É o conhecimento de amor com seus eleitos. Israel é um povo amado por Deus, povo escolhido por Deus. Então, amados, pré-conhecimento tem tudo a ver com a eleição e o amor íntimo que Deus tem com seus eleitos. Né? Vamos ver ainda, nós vamos terminar, viu? Vamos ver Êxodo 33, verso 17. Êxodo capítulo 33, verso 17. Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Amém? Esse conhecer é o que, amados? É um conhecimento em graça, é um conhecimento em amor.
não é que Deus estava conhecendo Moisés, que sabia o que Moisés fazia, o que não fazia. Isso é o conhecimento íntimo, amados. Deus conheceu Moisés aí, um conhecimento íntimo em graça. Graça pagou e merecido. Não está dizendo aqui de um conhecimento de uma fé prevista, não. Então, irmãos, a eleição, a predestinação, ela não é por causa da fé prevista, né? Porque quando Deus olha lá no céu para os filhos do homem, o que é que Deus vê? Na sua presciência, na sua soberania. Romanos 3,10 diz assim, ó. Vamos ver Romanos capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Olha o meu moço também. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Só está aí mesmo. Não há um sequer. Isso. Não há quem entenda quando Deus é o homem. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Né? Todos se desviaram e a um se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Quando Deus olha para a humanidade, irmãos, Ele só vê, depois da queda, pessoas caídas, destituídas da glória de Deus, afastadas de Deus, incrédulas, que não querem nada com Deus, não querem buscar Deus, não querem nada com Deus. Então, mas essa eleição, mais uma vez eu digo aos irmãos, essa eleição, Deus escolheu aquele que Ele quis, predestinou aqueles que Ele quis para a salvação, foi antes da fundação do mundo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu bom prazer. Por que Ele fez isso? Para a glória dele. Para a glória dele. E para encerrar, amados, nossa atitude diante da doutrina da eleição e da predestinação deve ser, nós devemos ter uma profunda humildade diante de Deus. Porque Deus poderia muito bem não ter nos escolhido. Nós iríamos estar perdidos. Ao mesmo tempo, devemos ser eternamente gratos, né, pela nossa eleição. Né? Se estamos seguros disso, não há como retribuir a Deus, porque foi graça pura de Deus. Não é porque Ele viu que a gente ia crer, que a gente não tinha nada. Nada. Não devemos colocar a compreensão dessa doutrina como condição para a salvação. Porque muitos irmãos que podem não crer na doutrina da eleição, mas eles confessaram Jesus como Senhor Salvador e tiveram fé nisso, arrepender seus pecados. Eles são salvos, mas independentemente desse conhecimento sobre a doutrina da eleição ou não. O cara não vai ser salvo porque ele vai ter conhecimento sobre a eleição e predestinação. Ele é salvo por meio dele de Jesus Cristo. Apesar que a doutrina da eleição mostra que ele só vai crer porque ele é destinado. Mas ele não compreende isso. Né? Nós devemos orar pela conversão de pecadores, pois Deus elege em todos os lugares. Nós devemos também pregar o Evangelho a todos, porque Deus mandou a gente fazer isso e a gente não sabe quais são os eleitos. É a palavra do semeador. O semeador saiu para semear. Toda semente que ele semeou, toda palavra que ele pregou foi em terra boa? Não. Teve terra que não produziu fruto. Mas teve terra que produziu fruto. Então a gente tem que pregar, a gente não sabe, né? Não precisamos nos criticar quando alguns rejeitam a Cristo, porque Jesus mesmo não ganhou a todos os ouvintes. Ele compreendeu que nem todos foi dado pelo Pai. Porque João 6,37, Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, este que virá a mim. Jesus disse: aquele que o Pai me dá. Quem é esse? Os eleitos, eles virão a Cristo. Então nós não devemos criticar a nós mesmos. Às vezes dizem: mas meu Deus, eu prego tanto para isso aqui. Meus irmãos, tem o tempo de Deus.
e os eleitos de Deus, a gente prega, quem vai convencer esse povo, converter esse povo é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós vemos também em João 44, Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso está terminando agora, mas então a predestinação também não anula o incentivo da evangelização da missão como muitos dizem. Muito pelo contrário. A evangelização é um incentivo, a predestinação e a eleição é um incentivo para a gente pregar o Evangelho. Porque nós sabemos que Deus está nos colocando no lugar que Deus tem eleito ali, amados. E que a mensagem dele vai ser alcançada no coração dessas pessoas. Nós vamos encerrar agora, amados. Atos 18, do 8 ao 11, nós encerramos agora. Você está passando um pouco de nada durante esse minuto. Atos capítulo 18, versículo 8 e 11. Nós vamos encerrar aqui. Atos capítulo 18, verso 8 ao 11. 18. Isso. Capítulo 18, versículo 8 ao 11. Do 8 ao 11. Cristo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo desta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul na Acaia. Era só até o 11. Amém? Veja, teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, ninguém ousará te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E muito povo é esse? Eleitos que iriam crer na mensagem que Paulo ia pregar. Eleição, amados. O Senhor disse: olha, fica aí, está tendo perseguição, mas eu tenho muito povo daí. Você importa pregar esse povo, que eles vão crer. E realmente a igreja de Corinto teve a igreja de Corinto, muitos se converteram. Isso é o que, pastor? Eleição. Deus tem os seus escolhidos, Deus tem os seus predestinados, e é um incentivo para a gente pregar o Evangelho. Muito pelo contrário do que eles dizem: então, se a pessoa já é eleita e predestinada, não precisa a gente pregar. Muito pelo contrário. Deus disse a Paulo: pregue, porque eu tenho muito povo nessa cidade, eu tenho muitos eleitos ali. Esses eleitos vão crer. E é assim, amados. Amém? Amém, glória a Deus. Quando for a semana que for, nós vamos dizer um monte de versículos sobre eleição e predestinação para a salvação. E nós vamos ver a situação dos que não são eleitos, porque eles não foram eleitos. Nós vamos ver isso a semana que vem. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.